Graça e paz. Quero ler para você 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 13, a parte B do versículo, que vai falar assim: Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Diante desse pequeno versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios 6, versículo 13, parte B, eu quero falar sobre a igreja prostituída. A igreja em que o Senhor rejeita, em que o Senhor não tem prazer nela. De certa forma, quando Paulo ele vai até a igreja de Coríntios, ou ele envia esta carta à igreja de Coríntios, ele tem uma preocupação muito grande em relação ao que está acontecendo na igreja de Coríntios, e o que mais ele tenta fazer é com que a igreja ela mude os seus padrões de vida. Então Paulo começa a dizer que o corpo ele faz parte de Cristo. Eles são os membros de Cristo. E toda vez que um membro de Cristo ele se prostitui, logo ele deixa de ser parte do corpo de Cristo. Então a intenção de Paulo ao advertir a igreja de Coríntios é fazer com que a igreja de Coríntios abra os olhos e deixe de cometer atos na qual danifica o corpo. Então, quando eu falo sobre a igreja prostituída, e esse versículo nos direciona hoje a duas dimensões muito importantes para os tempos atuais. E uma dessas são nós, a nossa parte como igreja, a nossa vida como igreja. Por muitas vezes temos nos posicionado sim como uma igreja prostituída, como uma prostituta, fazendo com que o nosso corpo compactue com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós, como somos chamados para sermos santos ou para sermos separados, temos um propósito e um objetivo de glorificar a Deus em nossos atos e em nossas atitudes. E o que mais podemos observar é uma igreja prostituída, que não, muito pelo contrário, em vez de Cristo estar nelas e glorificarem Cristo pelos seus atos, elas vivem no mundo e o mundo vive em si, fazendo com que as coisas desse mundo sejam mais glorificadas do que as coisas de Deus. Então, nesse exato momento, a igreja se torna uma igreja prostituta, porque, como diz a própria Escritura aqui, versículo 15 diz assim: Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Então esse versículo ele mostra bem claro que, como diz as Escrituras, o que tem a ver as luzes com as trevas? Qual é o significado, a importância que tem a luz com as trevas? Então, todas as vezes que a igreja, que a pessoa, que o indivíduo igreja procura se unir com o mundo, ele está se autoprostituindo. E é por isso que Paulo queria chamar a atenção da igreja, porque não somente as imoralidades que eram padrões de quem estava fora da igreja, de quem estava fora do corpo de Cristo. Então Paulo adverte e chama a atenção: olha, logo vocês não estão sendo uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja que foi justificada, muito pelo contrário, vocês estão sendo uma igreja prostituta. Vocês estão compactuando não de uma forma santa, mas de uma forma injusta. Então Paulo atraiu a igreja, fazendo com que ela entendesse que ela pode todas as coisas, mas nem tudo é lícito. Então deveria pesar-se na balança
e entender que algumas coisas não cabem para a igreja. Os tempos atuais nos leva como igreja, por muitas das vezes suavemente, a provarmos de coisas que o mundo nos oferece. E aí entra aquela grande contradição, o que pode, o que não pode, isso deve, isso não deve, tirando a função do próprio Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, que é Ele que traz ao homem o conhecimento entre o que é e o que não é. Então o homem deixou de seguir a justa verdade para seguir os seus próprios conhecimentos, não sabendo discernir um palmo à frente da sua vida. Por quê? Porque estão andando conforme os desejos da sua carne. E é por isso que a igreja tem se prostituído. É por isso que cada indivíduo, com a sua individualidade, tem se afastado de Deus e, em vez de ser uma noiva, se torna uma prostituta. Eu me lembro que um profeta, Deus chama ele e diz: olha, casa com uma prostituta, e ao casar tenha filho com elas. E aí Deus diz: sabe por quê? Porque o meu povo tem sido para mim como uma prostituta. O meu povo tem agido para mim como uma prostituta. Eu vejo a igreja do tempo atual, cada indivíduo, claro, com exceções, mas muitas das pessoas levando, a sua vida de uma forma imoral, de uma forma injusta, de uma forma indigna, de uma forma na qual não glorifica a Deus, muito pelo contrário, se une com o mundo, na qual de lá você já saiu, de lá você já foi tirado por Deus, separado por Deus, para ser agora membro, para ser parte do corpo de Cristo, santificado e justificado por Ele, como diz no versículo de número 19: ou não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós quando tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, e por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Há uma imensidão de pessoas deixando de glorificar a Deus porque acha que pode isso, acha que pode aquilo, mas não chega num bom senso. Porque a questão não é poder, porque a Bíblia diz, olha, tudo, como diz aqui no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, são permitidas todas as coisas, mas nem tudo vai ter proveito para a minha vida. Todas as coisas me são favoráveis, me são permitidas, mas que proveito terei eu? E o mais importante, como ele diz também, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é esse que era o mesmo fato que aconteceu aqui. A igreja, o povo, porque aqui Paulo ele não está falando para o povo fora, mas para a igreja em si. Então ele tenta advertir e dizer: olha, vocês têm sabedoria para discernir isso. Como é que pode? Vocês têm. Então a questão não é isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque por muitas vezes essa ideia é apenas um sentimento de liberação. Se o fulaninho de tal liberou, mas e o Espírito? O Espírito que chama a noiva, o Espírito que clama por santidade, o Espírito que direciona a pessoa a ter as convicções certas do que é a vontade de Deus ou não, onde Ele está. Cadê o Espírito? Como diz, foi-se a glória de Deus por acaso, para que ambos não saibam discernir o que é proveitoso e o que não é, o que é cabível e o que não é.
pois por muitas das vezes, muitas das coisas têm nos dominado, e temos permitido que essas coisas nos dominem, as coisas do século presente, as coisas do mundo atual. E ao deixarmos dominar, nos embriagamos com a sua própria imoralidade, com a sua própria prostituição, e temos nos tornado, em vez de sermos igrejas santas, remidas, separadas para glorificar o nome de Cristo, temos nos tornado uma igreja prostituta. A igreja, de forma geral, também, por muitas das vezes, ela tem se unido às obras do mundo para trazer proveito e benefícios para seu próprio crescimento, tornando-se ela também uma igreja imoral, uma igreja prostituta, uma igreja que tem que se unir com as coisas do mundo para fazer com que a palavra de Deus seja mais atrativa. Então a Bíblia diz: vigiai, estejais atento, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor tentando tragar. E quando o inimigo vem tragar as nossas vidas, ele não vem tragar quando a gente está forte, não. É quando a gente está fraco. É quando as nossas intenções, quando os nossos pensamentos, quando os nossos desejos não estão em Deus, mas estão nas coisas desse mundo. E por esse fato é preciso abrir mão de quem nós somos e viver o novo de Deus em nossas vidas.